Amados irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Que alegria, estamos juntos. Aqui Pastor Gedeon Júnior. E é uma felicidade muito grande abrirmos Apocalipse capítulo 10. Ontem nós vimos a razão deste capítulo. E só para recordar, lembre-se que o capítulo 6 de Apocalipse, onde efetivamente os selos são abertos, nos forneceu informações preciosas sobre os primeiros juízos de Deus efetuados com os selos. Mas, quando se vai abrir o sétimo selo, você tem uma interrupção no capítulo 7. Interrupção, onde vemos um selar de 144 mil, e interrupção que nos deu informações sobre as multidões que eles ganharão para Jesus. Aí vem o capítulo 8, que acaba com a interrupção e se abre o sétimo selo. E o que se descreve são os 4 primeiros grandes juízos com as trombetas, mas não os últimos juízos. O capítulo 9 continua com os 2 juízos, chegando a 6 trombetas. Mas, quando se espera exatamente a 7ª trombeta, uma nova interrupção existe, e aí vem exatamente o capítulo número 10. Muito bem, desta vez a interrupção que nós temos nos fala sobre um anjo poderoso e um determinado livrinho que está com este anjo e que é entregue ao apóstolo João. A interrupção é para que João possa receber esta mensagem deste anjo poderoso que lhe entregará um pequeno livro. Vamos então, por gentileza, à mensagem do Senhor de hoje. Apocalipse capítulo 10, versículo 1 diz exatamente assim: Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus, e ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima da sua cabeça, e sua face era como o sol, e suas pernas como colunas de fogo. Muito bem, aqui João vê um anjo poderoso. Agora lemos que ele simplesmente, ao contemplar este anjo, que não nos é dita a identidade, e aí um grande celeuma, uma grande briga no meio dos exegetas para se dizer a identidade desse anjo. Ele, ao ver este anjo, ele somente diz que terá grande autoridade. Ele tem permissão, em primeiro lugar, para estar na presença de Deus. Segundo lugar, ele fala em nome de Deus. Provavelmente, irmãos, aqui nós temos um arcanjo de ordem elevadíssima. Alguns creem que aqui estamos diante do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu, pessoalmente, creio ser um dos grandes anjos de Deus que se postam neste dia para esta grande missão dada pelo Senhor. E veremos. Se ao final do capítulo você acreditar que aqui estamos diante do próprio Senhor Jesus Cristo, não há problemas. Aqui não há uma questão de soteriologia ou salvação. Se você chegar à mesma conclusão de que eu mesmo cheguei, que aqui é mais um poderoso anjo, tal como temos em Apocalipse capítulo 5, versículo 2, muito bem, então nós estaremos separados em posição ou juntos em posição, e você aqui tem ampla liberdade para acreditar com aqueles que acreditam ser o Senhor Jesus ou comigo, que acredito ser mais um poderoso anjo.
Tá que a descrição não é tão simples. Ele tem, em primeiro lugar, um poder elevadíssimo. Ele desce do céu. Ele está envolto em uma nuvem. Ele tem um arco-íris na sua cabeça. Sua face é como o sol. Suas pernas como coluna de fogo. Então, realmente, a primeira impressão que se tem é que realmente seria o Senhor Jesus Cristo, este anjo. Muito bem. Se você pensar comigo, a questão das nuvens, elas sempre estão associadas com pelo menos duas coisas: presença de Deus e retorno de Jesus. Deus desceu ao Monte Sinai numa nuvem, você se lembra? E conduziu os israelitas com uma coluna de nuvem. Jesus subiu, ascendeu aos céus numa nuvem e voltará numa nuvem. As vestes desse anjo poderoso podem ser um lembrete de que ele será um mensageiro de Deus ou também de que Jesus voltará em breve. Muito bem. Esse anjo usa um, entre aspas, chapéu muito interessante, como um arco-íris em volta de sua cabeça. Você se lembra que o arco-íris é um lembrete de que Deus prometeu nunca mais destruir o mundo com dilúvio? Ele é um símbolo dos pactos de Deus? E, inclusive, no grande trono, você vê um arco-íris ao redor do trono como lembrete. Só podemos aqui especular acerca do arco-íris sobre a cabeça do anjo poderoso, mas provavelmente simbolizará que Deus é um grande Deus de graça e que cumpre suas promessas e que este anjo está envolto de autoridade dada pelo próprio Deus. O terceiro ponto do anjo é este rosto poderosamente brilhante que ele tem. Esse rosto brilha como o sol. Você se lembra que Moisés, quando desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos, o seu rosto resplandecia? Porque ele estava na presença de Deus? Quando João viu Jesus na ilha de Patmos pela primeira vez, o rosto de Cristo brilhava como o sol. Sim, a glória Shekinah de Deus estará no rosto deste anjo, o que indica que ele estava na presença de Deus. E por fim, as pernas desse anjo indicam autoridade. Elas são como colunas de fogo. Colunas de fogo. Me lembro que quando João viu Jesus na ilha de Patmos, seus pés eram como bronze polido, um símbolo do juízo. As pernas de fogo desse anjo representam que Deus deu a este anjo poder para assumir na terra controle sobre os juízos que desceriam exatamente com o derramar agora das 7 taças. Pastor, um detalhe está vindo na minha cabeça. Sim, pois não, meu irmão. O detalhe é o seguinte: a descrição é tão perfeita de Cristo que eu acho que eu vou ficar com a interpretação que aqui é Cristo. Tá, tudo bem. Eu respeito a sua interpretação. Mas se nós pararmos e pensarmos, aqui se diz que este anjo desceu do céu e não há nenhum versículo bíblico aqui que indique que Cristo é que desceu. Como assim, pastor? Vamos lá. O meu argumento é simples. Jesus, quando subiu, ele disse que retornaria. Ele retornaria para buscar os seus. E retornaria em uma nuvem e nós o encontraríamos nos céus. Isso já se deu em Apocalipse 4, quando ocorreu o nosso querido arrebatamento da igreja. Agora, depois disso, não há, meu amado irmão, nenhuma promessa, nenhum versículo bíblico
que indique que Cristo voltaria durante a grande tribulação. Todos os versículos bíblicos dizem que Cristo vai voltar, que Cristo vai voltar no final da grande tribulação, o que é chamada de segunda vinda, e aí ele vem com os seus santos para a grande guerra do Armagedon, meu amado irmão. Então é por isso que eu não creio que aqui seja o Senhor Jesus, porque até hoje eu não consegui encontrar um único versículo que diga que Jesus volta exatamente durante a grande tribulação e coloca seus pés ali no Monte das Oliveiras durante a grande tribulação, mas os versículos dizem que ele só volta no final da grande tribulação. É por isso que mesmo com a descrição deste grande anjo, tendo características bem próximas de Jesus Cristo, eu creio ser um grande anjo. E que esse anjo, mesmo tendo características próprias do Senhor Jesus, ele é um grande anjo, é um anjo com muita autoridade e que está na presença do próprio Deus e que, por estar na presença do próprio Deus, vem para esse momento específico. É por isso que ele é chamado de outro anjo poderoso. É por isso que ele desce dos céus. É por isso que ele desce envolto numa nuvem. E sobre ele havia um arco-íris sobre a cabeça, sua face brilhava como o sol e suas pernas têm colunas de fogo. Como este anjo desce antes das sete taças, ainda vai ser derramada cada uma das taças, se as trombetas foram horríveis e as taças. Como este anjo desce antes das 7 taças para fazer João comer do livro, e depois é que vem as 7 taças, daí eu não acreditar ser meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele literalmente desce e coloca os seus pés aqui na terra. E olha que esse anjo coloca um pé sobre a terra e outro pé sobre os mares. Como Jesus só desce e bota seus pés no Monte das Oliveiras ao final da grande tribulação, eu prefiro a interpretação que aqui não é Cristo, mas um anjo que goza de uma proximidade muito grande de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse anjo, ele segura um livrinho na mão. Apocalipse 10:2 diz que ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão e colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Veja, em Apocalipse 11, versículo 15, é que começam as 7 trombetas, a 7ª trombeta a ser tocada e os 7 cálices da ira derramando. Aí depois é que Jesus vem, segundo a descrição bíblica. E aqui esse anjo, ele desce bem antes. E ele coloca um pé direito sobre o mar e um esquerdo sobre a terra, indicando grande autoridade. E indicando que agora vem o que havia de pior preparado por Deus para quem brincou com sua palavra. Apocalipse 10:3 diz assim: E deu um alto brado, como rugido de leão. Quando ele bravou, os 7 trovões falaram. Veja que interessante, né? Ele não é um leão, mas ele tem um brado como rugido de leão, o que indica alta autoridade dada por Deus a ele. O leão verdadeiro é Jesus Cristo, o meu Senhor, que descerá no final do querido Apocalipse e, obviamente, para salvar o seu povo Israel. Agora, este anjo,
ele tem um brado de autoridade, dado pelo próprio Deus como um rugido de leão. Eu me lembro perfeitamente que em determinada época eu assisti, não sei precisamente quando, mas assisti um daqueles vídeos do Discovery Channel, né? Meu filho era pequeno, assistíamos juntos esses vídeos, e eu me lembro que nesse vídeo do Discovery Channel, ele mostrava que quando o leão rugia, interessante, todos os demais animais ficavam absolutamente calados. Então, aqui se faz ver a grande autoridade deste grande anjo. E quando ele ruge, todo mundo se cala, e quando ele brada, 7 trovões vêm. Amados irmãos, coloque uma coisa no coração: os 7 trovões na Bíblia sempre simbolizam, aqui no Apocalipse, a voz de Deus. O anjo somente está anunciando: vem algo muito difícil pela frente. E Apocalipse, capítulo 10, versículo 4, diz: logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que dizia: sela, sela o que disseram os 7 trovões e não escreva. Interessante, né? Interessante que quando esse anjo ruge como leão, é uma voz que ele emite, uma voz de autoridade que se parece com o rugido de um leão, e se fala isso para determinar sua autoridade. Vem 7 trovões. E esses 7 trovões falam ao nosso querido João alguma coisa. E o próprio Deus, né? Ele, por intermédio desses trovões, estava revelando alguma coisa a João. Entretanto, uma voz se ouviu dizendo, e o texto é interessante, porque o texto em Apocalipse 10 e 4 diz que logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mais uma voz dos céus que diz: sela e não escreve. Amados irmãos, eu creio, não se diz, eu creio que aqui sim é a voz de Cristo, porque Cristo é que controla a produção da sua palavra. Cristo é quem diz o que deve ser escrito e o que não deve ser escrito. Então João, pela primeira vez, escuta alguma coisa no Apocalipse que ele não pode revelar a nós. E lembre-se, Deus é soberano para fazer isso. Eu acho que Cristo, ao dar esta ordem, aqui é uma interpretação minha, você não precisa seguir, eu creio que foi Cristo que deu essa ordem. Cristo devia já estar pensando mais ou menos assim: bem, sangue, lágrimas, fome, sofrimento, desgosto, matança, temporal de granizo, incêndio, montanha em chama, monstros demoníacos, o homem implorando para morrer e a morte fugindo deles. Cristo olhou e disse: não vou revelar o que vem nesses 7 trovões, e eu, Cristo, sei porque estou fazendo isso. Então veja, tem coisa que não foi escrita, mesmo os servos de Deus sabendo, porque o próprio Deus, que é dono da sua palavra, disse: sela e não escreve. Sela e não escreve. E aí, em Apocalipse 10, 5 e 6, volta-se a atenção a esse anjo. E assim diz a palavra do Senhor: então o anjo que tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive por todo o sempre.
O anjo jurou por aquele que vive por todo sempre, e que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que neles há, e o mar e tudo que neles há, dizendo: não haverá mais demora. Aqui, outro versículo que me faz ver que o anjo não era Cristo, porque ele jura que não haveria mais demora, que agora os fatos seriam rapidamente desencadeados, que o que viria de extremo problema seria objeto de uma rapidez terrível da ira de Deus. Esse anjo jura por quem? Por quem tinha literalmente feito todas as coisas. Aqui outro argumento meu. Se esse anjo jura por quem? Por quem simplesmente criou todas as coisas, nos céus, na terra e tudo que neles há, e diz, não haverá mais demora. O meu Deus manda avisar que não haverá mais demora. É lógico que esse anjo está jurando, não só por Deus Pai, mas também jurando por Deus Filho. Sério. A Bíblia diz, lá em Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus está num plural, Elohim. Então ali está falando de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. É uma palavra que indica plural, tá certo? Agora, olha que interessante. Quando você olha para João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, está falando de Cristo. E aí, continuando, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Se você parar e pensar, então quem criou? Deus Pai. Quem criou? Deus Filho. E aqui está, obviamente, mais um grande argumento de que ele fala a respeito de Deus Filho. Se Cristo estivesse jurando por si mesmo, ele diria, eu estou jurando por mim mesmo, pelo meu próprio nome, que isso vai acontecer. Mas aqui o anjo todo-poderoso, ele jura por Deus. Por Deus. A autoridade que ele recebe de Deus Pai, de Deus Filho, é tão grande, tão grande, tão grande, que ele diz, não haverá mais demora. Não haverá mais demora. Ou seja, o anjo simplesmente está anunciando de forma direta e objetiva que o tempo tinha chegado ao fim e o que viria a partir de agora, Apocalipse capítulo 11, seria muito pesado. Isso me faz lembrar também a pergunta feita pelos santos na grande tribulação. Os santos que não são a igreja, os santos que morreram durante a grande tribulação, porque a igreja desde Apocalipse 4 já estará com Cristo. Em Apocalipse 6, 10 e 11, os santos dizem, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Pois é, chegou a hora. Ou seja, aqui está a resposta aos santos martirizados da tribulação, a resposta que eles estavam esperando. Aqui o anjo diz, Deus não mais tardará sua vingança pela perseguição e morte de cada um de vocês. Morte de cada um de vocês. Ou seja, vem o derramar dos 7 selos. E quando você pega Apocalipse capítulo 10, versículo 7, assim diz,
Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos seus santos profetas. Ou seja, neste momento, Jesus que abriu todos os 7 selos, e 6 dos anjos, se você parar e pensar, 6 dos anjos já tocaram suas trombetas. Os dias que antecedem a última trombeta, que virá com as 7 taças, esses momentos horríveis simplesmente nunca foram momentos de desconhecimento completo por parte dos homens. Por quê? Porque sendo mesmo um mistério, ou seja, o mistério, né, de todas as coisas, de todos os fatos, de todos os acontecimentos, mesmo sendo um grande mistério, esse mistério já tinha sido anunciado aos nossos amados irmãos no passado, dizendo que todas estas coisas haveriam de acontecer. Incrível como Deus é um Deus de cartas na mesa, de jogo franco, de jogo aberto. Ele avisa, ele nos deu um livro, ele disse que tudo isso ia acontecer, ele não nos mente. E é incrível como Deus o faz, né? Deus o faz. E aqui eu quero simplesmente avisar os irmãos. Deus nada faz sem antes avisar aos seus profetas. E aos seus servos. O Apocalipse permite que Deus faça tudo isso, porque tudo isso ele já avisou a nós, os seus servos. Apocalipse 10:11 diz: Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. E Apocalipse 10:9 diz: Assim me aproximei do anjo e pedi que me desse o livrinho. E ele disse: Pegue e coma. E será amargo em seu estômago, mas na sua boca será doce como o mel. Interessante, né? Interessante, porque se você parar e pensar comigo nesse instante, João aqui, ele deixa de ser um espectador de tudo que está vendo para ser um participador de tudo que ele vai ver ainda. Deus faz com que João simplesmente coma do livro. E, comendo do livro, ele pode falar aquilo que vem do Senhor. Então o anjo diz a João para pegar o livro e comê-lo. Por isso, não nos pode parecer estranho o que aqui está. Não pode parecer estranho. João, na verdade, está comendo da palavra de Deus para se fazer profeta dela mesma. Você se lembra que Jeremias comeu as palavras de Deus? Sério, estou falando sério. Abra depois Jeremias capítulo 15, versículo 16. Ezequiel também comeu um pergaminho de Deus. Abra depois Ezequiel capítulo 3, versículo 1 a 15. A ideia implícita de que a palavra de Deus deve ser recebida no coração, ela é uma verdade aqui. Ela não deve ser simplesmente qualquer coisa. Ela tem que ser vista como alimento da nossa vida e da nossa alma. E é interessante que a Bíblia, sim, é alimento para nós. Não me interprete mal, não é para você pegar a Escritura e começar a comer literalmente. Aqui o comer é espiritualmente. Até porque Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
ou seja, há uma vida superior, a vida do Espírito, que deve ser nutrida com alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Agora, raciocine comigo. Em Apocalipse 10:10, diz que João obedece à ordem porque ele pega o livro do anjo e ele literalmente fez como realmente se faz na visão. E ele come e era mel na boca dele, mas no estômago ficou amargo. E a vida de um profeta de Deus não é simples. Os verdadeiros profetas ouvem a voz de Deus como João. Os verdadeiros profetas, eles trazem para dentro de si a voz de Deus como João. E simplesmente, a voz de Deus é algo que mexe profundamente com todos nós. Eu me lembro que Ezequiel, ao ser chamado e ordenado, enquanto Deus falava com ele, a Bíblia diz que o Espírito o levantou, falou com ele e disse: eu vou enviar você aos israelitas, nação rebelde, nação que simplesmente tem se revoltado contra mim desde os antepassados. Isso está em Ezequiel 2:3-5. E aí foi ordenado que ele falasse as palavras de Deus, quer o povo ouvisse, quer não. Quem é que pode falar as palavras de Deus, senão aquele que come as palavras de Deus? A mesma experiência João passa aqui. E por fim, em Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, quando foi dito a João para comer o livro, João também recebeu uma comissão, obrigação muito forte de Deus. Ele profetizaria acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. E esse era o grande privilégio, seu grande chamado e sua grande responsabilidade. Isso significa que ele não morreria em Patmos. Isso significa que Deus o retiraria dali para cumprir exatamente o que aqui está dito. Amados irmãos, que Deus nos abençoe. E tendo visto todo o capítulo 10, amanhã começaremos o 11. Amanhã começaremos o 11 e amanhã veremos, amados irmãos, as duas testemunhas. Deus vos abençoe. O Senhor vos dê um dia maravilhoso e a paz do Senhor.